Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso. No nosso estudo de hoje, nós estamos na questão 541 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta o seguinte, na parte dos espíritos, durante os combates. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Então, quer dizer, existe espíritos que acabam vendo, né, a batalha e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ajudando, né, seja ajudando a combater, ou tomando partido de um lado ou de outro, ou amparando os exércitos para que eles possam chegar e fazer um combate melhor e conseguir acertar, ou então mesmo influenciando para o mal, errando, né, os planos. É falar assim, sim, e que eles estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então, sim, os espíritos realmente eles estão lá e acabam ajudando num exército, no outro também. Questão 542. Estando numa guerra, há justiça sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Então, vamos supor, tem dois países. Vamos pensar no passado para ficar mais fácil. Vamos pensar que um país está tentando dominar o outro. E não tem por que ele fazer isso, porque ele tem a extensão territorial dele delimitada. E aí, por um motivo particular, você quer expandir mais as minhas terras e eu vou tomar o outro. Então, ele vai contra o direito que já estava estabelecido daquela nação e ele, no âmbito de conquistar mais territórios, acaba tentando invadir o outro. Aí, por exemplo, é uma causa injusta, né? Aí ele pergunta o seguinte, fala assim, bom, se a justiça sempre está de um dos lados, como que pode ter espíritos ajudando pelo lado negativo, por exemplo? Aí ele fala assim: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Como nós sabemos que existem espíritos ignorantes, e esses espíritos ignorantes, por conta da próprio estado que eles estão, eles não conseguem, vamos dizer assim, ver a justiça como alguma coisa proveitosa. Nesse estado de ser, onde eles se comprazem no mal, então pouco importa. O que importa é fazer, vamos dizer assim, realmente a guerra acontecer e a destruição acontecer. Não importa muito o lado, o que importa é destruir e pronto. 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Então, quer dizer, eles podem ajudar nos planos de campanha, na execução, na intuição de algumas situações que podem ajudar de uma forma mais positiva. E a gente tem que lembrar que todos nós estamos suscetíveis à influência dos espíritos bons ou ruins. Dependendo da intenção e da sintonia, vai fazer com que a pessoa tenha mais propensão a aceitar uma ou outra sugestão. O principal sempre é buscar, através da oração, para que possa equilibrar-se e fazer uma busca mais influenciada positivamente, né? Se é que nós podemos dizer dessa forma. Questão 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Aqui Kardec pergunta o seguinte: pode existir maus espíritos que estão lá e começam a ajudar a um determinado exército perder? Aí fala assim: podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Aqui, por exemplo, no caso de um general,
que tivesse sendo influenciado por um mau espírito, é isso que ele está explicando. O mau espírito poderia influenciar ele, vamos dizer assim, no sentido de fazer um plano ruim, é isso que ele está explicando. Por exemplo, os maus espíritos podem chegar a influenciar para que seja até mesmo um plano destruidor, mas porque ele gosta da destruição, mas pode ser uma situação onde ele pode chegar e falar assim, sabe de uma coisa, quero que ele perca. Aí o que acontece? Se ele fizer isso, como ele fala, né, se ele não tiver critério bastante para separar o que é o certo, o que é o errado, qual é uma boa estratégia? Outra, assim, por que ele vai fazer, então, a função de general? Então, é melhor obedecer do que comandar, ele até fala. Questão 545. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Ou seja, pode ele, através da questão mediúnica, ele acabar vislumbrando certos insights, certos trechos do que pode se desenrolar, uma espécie de pré-cognição do futuro, ele conseguir captar um pouco o caminho que ele está fazendo, o que pode suceder. Aí ele diz o seguinte, isso se dá a miúde com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração. E o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Então, por exemplo, um espírito que esteja lá no combate, e ele é um espírito que já está, vamos dizer assim, mais desenvolvido suas capacidades. Diante disso, os espíritos que o comandam, né, que o guiam, eles acabam podendo projetar para ele certas situações e, ao mesmo tempo, a intuição dele dá uma espécie de certeza. Ele sabe pela questão daquilo que ele sente essa convicção diante daquilo que foi inspirado para ele através dos espíritos que o guiam, e ele simplesmente movido por essa certeza. Questão 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha. Vamos supor, no meio de uma guerra, o espírito morreu. O que acontece? Ele continua querendo participar da guerra, ver a guerra, estar lá no meio dos conflitos. Aí ele diz o seguinte, alguns continuam a interessar-se e outros se afastam. Uma nota de Kardec diz o seguinte, dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido, é atordoado, julga não estar morto, parece-lhe que ainda toma parte na ação, só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, naquela situação, pode ser que alguns queiram ficar, outros podem se afastar. Questão 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Então, ele responde o seguinte: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo persiga. Quando, porém, se lhe estabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Então, o que acontece? A pessoa acabou chegando a ter essa... Estava na guerra, né? E aí depois, quando desencarna, ele já está num tumulto, né? O seu íntimo está em conflito ainda. Depende muito da questão da própria pessoa, a concepção evolutiva que ela adquiriu e a possibilidade dela se desvencilhar do sentimento de animosidade ou não. Porque existem pessoas que conservam ódio depois das situações. Numa guerra, por exemplo, você está de um lado da batalha, mas você não conhece a outra pessoa, o seu inimigo. Então, você não necessariamente o odeia.
Você está ali porque você está servindo um país, uma causa do seu país, e o outro país está guerreando contra o seu país. Assim, o que que acontece? Você vai lidar com pessoas estranhas que não lhe provocaram nada especificamente e não tem uma razão específica para poder se ter ódio. Mas pode ser que uma pessoa, em determinado momento, sinta a raiva de todo o povo, ou então mesmo daquela situação onde ele está em combate com o próprio espírito. Vai depender muito de cada um. Então, cada um tem uma capacidade maior ou menor de poder sobrepor esse sentimento e seguir adiante. Continua a ouvir o rumor da batalha? Sim, perfeitamente. Então ele continua ouvindo todas as situações do que acontece também. Questão 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se alma do corpo, como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Então aqui ele está dizendo o seguinte: você tem um espírito que está como espectador, assiste calmamente o combate, né? Há um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Está perguntando como que acontece. Aí fala assim: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo, a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele que fazem determinações. Então, nesse caso, que fazem raras são as mortes instantâneas, porque sempre ainda tem um momento ainda de poucas energias que restam, os liames que não foram desfeitos. Por isso que está dizendo, não houve ainda uma ruptura abrupta de todos os liames que prendem o corpo físico ao corpo perispiritual. Ou melhor, o perispírito ao corpo físico. Então, quando há essa ruptura imediata, seria um choque muito grande. Mas, normalmente, nos combates, geralmente são tiros, ou então são granadas, são bombas, mas ainda assim a pessoa ainda consegue ainda ficar durante um certo tempo ainda viva, agoniza durante um tempo e depois desencarna. Por isso que ele está dizendo, então, quando acontece essa situação, muitas vezes ele não sente muito. Por isso que ele fala, você parece que essa situação é tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Porque olha lá, mas ele já está fora. Então ele vê o corpo morto, mas ele já não está sentindo as mesmas influências do corpo físico. E ao mesmo tempo, a questão da confusão mental não permite que ele consiga compreender muito do que está acontecendo, o que está se processando. Agora tem a outra situação, né? Agora nós vamos falar a respeito dos pactos. Questão 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E os espíritos respondem o seguinte: não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação de sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Ou seja, vamos supor que eu deseje prejudicar muito uma pessoa.
Nesse ínterim, no momento que eu começo a desejar prejudicar uma pessoa, os maus espíritos se aproximam de mim, me insuflam ideias, me servem os propósitos, me ajudam. Conforme as situações acontecem, e aí eu atraindo-os para perto de mim, há necessidade depois de eu servi-los. Ou seja, eu ajudei você, agora você me ajuda. Nisso que ele está dizendo, nisso apenas que consiste o pacto. Não é uma situação como se fosse uma situação que não se desvencilha. Não. É uma situação de sintonia onde você busca o mal e o mal te serve. E depois você precisa servir o mal, porque dentro da questão da lei dos, dos maus, né, dos maus espíritos, é assim que eles pensam. Então, se você, eu vou te ajudar, mas depois você vai me ajudar, sim, você vai me servir. Então, é comum as pessoas que buscam o mal, que desejam o mal, depois são escravas do mal, ainda durante um tempo na erraticidade. Acontece também, como ele falou, assim, a pessoa que sofre a influência dos maus espíritos não está sozinha. Por isso que ele fala, não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta. Conjuração oposta, o quê? Se eu desejo o mal, então a conjuração oposta é buscar a Deus e pedir auxílio para o bem, para a proteção, então, ir pela ação da sua vontade, ou seja, a minha vontade é que eu fique bem, que eu desejo bem, então eu busco sempre o lado bom. Então, se eu buscar sempre mais coisas boas, naturalmente as coisas ruins começam a ter menos influência na minha vida. E diante disso, os maus não podem fazer muita coisa, mesmo que eles tentem através dos flancos prejudicar você através de outras pessoas. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, você também, não se influenciando pelas outras pessoas que tentam prejudicar, o objetivo deles cai por terra. Então, depende muito da ação da vontade. Então, o seu livre-arbítrio colocado a serviço do bem e de bons propósitos faz com que você tenha um bom resultado. Uma nota de Kardec diz o seguinte: o fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos, que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. É como se eles combinassem, né? É mais ou menos nesse sentido que Kardec está tentando explicar. Aquele que tem combinação fluídica um com o outro, fala assim, olha, eu também sou ruim, você também é ruim, então tá bom, você é da minha turma. É como se estabelecesse esse pacto. Mas é tudo num sentido alegórico, como a gente já tinha explicado anteriormente. Questão 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? E os espíritos respondem o seguinte: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais. Não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos.
Então, aquele que deseja muito uma situação que aparentemente não está favorável e faz todos os objetivos possíveis para que aconteça. Do ponto de vista material, o que que acontece? A pessoa se prende muito àquilo que é transitório, é nesse sentido que está explicando. Nós sabemos que nós precisamos das situações do dia a dia para poder nos trazer as comodidades, as facilidades do dia a dia e até mesmo as coisas mais imprescindíveis e indispensáveis das nossas vidas terrenas. Mas o amor ao gozo material significa aquele excesso. Existem pessoas que buscam avidamente e por todos os meios somente isso, e não tem nenhum momento para nada além dos seus gozos materiais. Diante disso, o que que acontece? Ele acaba se afastando naturalmente da sua essência imortal. Ele acaba se prendendo muito à matéria, e quando chega a ele o momento de se desprender finalmente e desencarnar, há um problema muito sério, porque ele estava sempre apegado àquilo que era transitório e não se encontra muito bem quando desencarna, porque todos os objetivos da vida dele foram materiais. Esse é um problema. E aí depois, quando chega lá do outro lado, você colocou todos os seus objetivos como materiais e se vê como um náufrago que perdeu todas as coisas. Nós vamos parar aqui na questão 551, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do livro Calma, de Meimei. Nós estamos... Calma, do Mano Sup. Nós estamos no capítulo Ampara Hoje. Ampara Hoje. Se podes compreender as dificuldades da alma, ampara todos aqueles que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação, quando te pareçam em desequilíbrio. Nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, à maneira do solo quando agitado por abalos sísmicos. Se te mantens de pé nos princípios de elevação que norteiam a vida, compadece-te dos que se viram envoltos no turbilhão de inesperados desafios. Esse acreditou na independência negativa e abandonou os deveres, cuja execução lhe garantiria a verdadeira liberdade, prendendo-se nas correntes invisíveis de compromissos amargos. Aquele admitiu haver descoberto fácil acesso à renovação desejável e elegeu a indisciplina por base das próprias vivências, marginalizando-se em perigosos enganos. Determinada irmã considerou por pesado cativeiro o caminho iluminado de renúncia em favor dos outros e bandeou-se para o infortúnio mascarado de ilusão. Aquela outra supôs que o lar assinalado de bênçãos que se lhe fazia uma carga superior às próprias forças, e largou-se de encargos assumidos para descer às sombrias regiões do arrependimento. Ainda assim, não censure os corações tresmalhados pela maré da violência na viagem do mundo. Inclina-te para os que se debatem nas ondas de perturbação e, tanto quanto possível, estende mãos amigas que os salvem do naufrágio iminente. Todos somos viajores no oceano da vida. Cada qual de nós permanece no barco em que alcança na direção das praias do futuro. Não te descuides do leme, na embarcação em que te seja própria e ajuda sempre aos que te partilham a rota. Muitos daqueles aos quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas e podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. Não temas incomodar-te, nem percas tempo quanto a isso, porquanto se adiarmos o socorro para amanhã, ser-nos-á talvez preciso descer às tenebrosidades do abismo, a fim de buscá-los, sofrendo muito mais.
Então, aqui o nosso irmão Emmanuel nos traz várias situações diferentes e cada uma das situações são particularidades de cada um, aonde existem os tropeços e as quedas, que são comuns nós verificarmos na existência humana. Ele traz aquele lembrete: todos somos viajores no oceano da vida. Então, todo mundo está no mesmo barco. E aí, fala assim: cada qual de nós permanece no barco em que avança na direção das praias do futuro. E a gente tem que tomar cuidado para poder manter o leme da embarcação bem alinhado. Ao mesmo tempo, ajudar sempre aqueles que estão com a gente, que compartilham essa rota. E ele ainda traz um alerta, assim: muitos daqueles aos quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas e podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. Ou seja, porque às vezes a gente acha que é incomodar a nossa vida, vai nos perturbar, vai nos dar trabalho. E aí, por isso que ele fala: não temas incomodar-te, nem percas tempo quanto a isso. Porquanto se adiarmos o socorro para amanhã, às vezes a gente vai ter que descer as tenebrosidades do abismo a fim de buscá-lo sofrendo muito mais. A pessoa sofre na terra e você verifica, ampara e ajuda agora, porque se no astral, quando ela estiver desencarnada, ou a perturbação continuar, pode ser que nós tenhamos muito trabalho para poder resgatá-la. Então, enquanto a gente está a caminho, ainda tem tempo, ainda há tempo. Então, façamos o nosso melhor e ajudemos os nossos irmãos enquanto estão caminhando com a gente. Se fôssemos nós, os necessitados, com certeza nós desejaríamos que a mão se estendesse a nós e nos auxiliasse. Então, quando alguém vier pedir ajuda para nós, vamos considerar esse pedido de uma forma carinhosa, lembrar que o tempo bem aproveitado é o tempo onde que aparentemente alguém que te busca, às vezes vezes sucessivas, e que te pede auxílio, te pede orientação, que bom. Graças a Deus essa pessoa ainda está pedindo auxílio. Pior seria se essa pessoa estivesse desencarnada em algum dos vales sombrios de alguma dificuldade muito grande. E aí haveria a dificuldade maior de poder chegar e resgatar. Então, enquanto a gente está caminhando, vamos ajudar um ao outro para que a gente fique cada vez mais firme no propósito de servir a Deus e a Jesus. Agora vamos para o livro de amizade de Meimei. Hoje nós estamos na mensagem Toque de Fé. Escuta a esperança no silêncio da própria alma, a falar-te do futuro e de amor. Ergue-te e caminha, enxuga as lágrimas e fita os céus. Deus que te sustentou até ontem, sustentará hoje e sempre. A sombra vale para destacar a luz, surge a dor para aumentar a alegria. Se provações te feriram, esquece. Se desenganos te amargar a existência, não esmoreças. Escuta a esperança, no silêncio da própria alma, a falar-te de futuro e de amor, de beleza e eternidade, e transforma as bênçãos das horas em riqueza de trabalho. Ouvida toda sombra, à procura de mais luz, e perceberás que Deus está contigo em teu próprio coração, a estender-te os braços abertos. Então, aqui a nossa irmã nos convida a termos a fé altiva, a fé acima de nós mesmos, lembrando que as dores dessa vida têm um propósito, não para nos ferir, mas para nos tornar mais fortes. Por isso que ela fala assim: ergue-te e caminha. Porque às vezes a gente tomba em algumas situações, às vezes a gente tropeça e cai, e fica choramingando. E aí fala assim: tudo bem, é normal você sofrer, mas ergue-te e caminha. Enxuga as lágrimas e olha para os céus. Então Deus sempre nos ampara, sempre nos amparou e sempre vai nos amparar. Sempre Ele vai garantir as condições necessárias para nós podermos viver.
E é Ele que dá todas as coisas, é Ele que concede todas as bênçãos, e sem Ele nós não estaremos aqui. Essa certeza de que Deus, nosso Pai maior, nos ama de forma incondicional é uma maravilha. Nós termos essa fé, essa convicção conosco, que tudo está bem e tudo ficará bem, é o que nos anima e nos dá força, mesmo diante das adversidades. A tempestade rugiu? Não há problema, porque eu estou com Deus e Deus vai me sustentar. Então, como ele fala, a sombra vale para destacar a luz. Você tem a situação da dor, mas é para aumentar a alegria, para você ter comparação. Então, quando você tem a dor, depois você, assim, nossa, que bom, agora passou a dor e você sente mais alegria de estar bem. Então, você começa a dar valor a todas as coisas. E esse ponto de vista mais dilatado, mais refinado, mais quintessenciado, faz com que a gente permita que a nossa alma vibre mais alto, vibre mais forte. As provações são inúmeras e elas vão nos ferir, e faz parte. Cabe a nós esquecer, porque se a gente lembra, a gente revive. Se a gente revive, nós passamos pelos mesmos tormentos novamente. Os desenganos são muito comuns na nossa existência, e a gente não pode esmorecer. Escuta o silêncio no silêncio da própria, escuta a esperança no silêncio da própria alma, a falar-te de futuro e de amor, de beleza e eternidade. Ou seja, para e pensa que amanhã é um outro dia. E sendo você um espírito imortal, você sempre terá a oportunidade de fazer coisas diferentes e melhores e maiores. Sempre. A oportunidade é uma das palavras mais verdadeiras que nós temos, que nós sempre teremos oportunidades. A oportunidade de hoje é a de hoje, ou seja, vai passar e acabou. Mas outras oportunidades virão. Então, que nós possamos aproveitar a cada dia e lembrar que o amanhã traz as suas próprias provas, as suas próprias dificuldades. E diante disso, busca trabalhar, busca aproveitar e transformar as horas em produtivas, em coisas positivas, em belas, para que elas possam estar diante do nosso livro da vida de forma positiva e maravilhosa. Que bom, essas páginas foram bem escritas. Esquece todas as sombras, procura mais luz e perceberá que Deus está contigo em teu próprio coração ao estender-te os braços abertos. Deus sempre está conosco. Nunca nos falta e nunca nos faltará. Que a gente possa ter sempre essa convicção, essa certeza que a fé nos garante e, ao mesmo tempo, que nós possamos lembrar, como filho de Deus que somos, da nossa necessidade de darmos melhor e de contribuirmos para com a nossa nata. Então, muito obrigado a todos. Não esqueçam de compartilhar, de curtir os nossos vídeos e compartilhe também para com aquelas pessoas que você gosta, que você deseja que elas recebam esse conteúdo. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. E até a próxima.